Então, assim, ó, existe sim algumas diferenças ali, até alguém questionou assim, é sempre uma pergunta bem recorrente, até já escrevi bastante a respeito disso, né, sobre energia é tudo a mesma coisa? Não, energia não é nunca a mesma coisa, tá? Mesmo que se fale em energia cósmica, é sempre diferente, por quê? Porque cada grupo, cada pessoa, cada sistema leva a sua qualidade, aquilo que com o que está conectado, né? Por exemplo, assim, existe uma diferença entre o reiki, por exemplo, o reiki xamânico, o reiki umbanda, reiki tibetano, reiki, só aí já tem um monte de diferenças por causa da conexão com as energias. E agora existe também uma diferença ainda maior quando são outras metodologias com outros propósitos, porque, em geral, o que a gente vê? A gente vê que as pessoas colocam na hora da ritualística, na hora da iniciação, ou mesmo na hora de fazer a conexão, aquilo que é da sua origem, aquilo que é da sua linhagem, aquilo que é do que acreditam. Então, aqui, o que a gente está tentando fazer? Está tentando fazer um resgate, não é nem com energia de Moentian, nem coisa nenhuma, é uma conexão com a energia interna, com o ser interno de cada um. Tá? Então, quando a gente vai redescobrindo essa ligação com o nosso interior, aí a gente vai vendo que as outras coisas é que são distintas. E a gente vai conseguir fazer essa relação entre as diferenças que existem. Então, às vezes podem falar energia cósmica, mas estão se referindo a um modelo muito particular, a uma escola, a uma tradição, tá? Então, é isso que com o tempo a gente vai entendendo, vai aceitando ou não, né? Isso depende também de cada um, tá? Então, Delcy, oi? eu queria depois fazer uma pergunta, tá? Quando você puder me dar uma... Pode fazer agora. Eu sempre quis fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Uhum. O meu objetivo aqui não é me conhecer para poder ajudar outras pessoas. Eu preciso, pelo que eu pude entender, eu não preciso fazer um curso de Reiki, por exemplo, para transmitir a energia, porque esta energia, esse método já está... seria a linha de ponta, né? Cósmica, vamos dizer assim. Seria isso, então eu não preciso fazer... Vamos só com calma, assim, ó, no propósito, né? Aqui, por exemplo, assim, ó, o primeiro pressuposto, se vocês abrirem o manual, ali diz o seguinte, que no Moentian, aqui o que a gente faz não é formação de terapeuta em primeiro lugar, tá? Então, não é formação de terapeuta. O propósito é o aprimoramento pessoal, utilização pessoal como propósito de evolução, de ascensão, enfim, de iluminação, seja lá como quiserem colocar. Agora, Uhum. nesse caminho, existem sim muitas técnicas que podem ser utilizadas para outras pessoas. Os que já são terapeutas, já são profissionais, por exemplo, muitos usam a energia junto com os seus métodos. Agora, certificado na parede ou formação não existe no Moentian, tá? Não é esse o Uhum. propósito. Pelo menos não por enquanto, não no momento, não, né, não ao longo desses 20 anos. Muitas Posso pessoas já falar uma coisa? utilizaram, mas não é esse propósito. Agora, no momento, na medida em que a gente vai trabalhando e que a gente vai utilizando essa energia, a gente vai sendo capaz de auxiliar principalmente os que estão ao nosso lado, né? Família, grupo, né? Então, é nesse desenvolvimento e nessa irradiação que ele é destinado. Agora, se tu já é terapeuta, tu vai ver que as ferramentas que são colocadas, elas são mais potentes que outros métodos. Num contexto geral, engloba sim a todos os demais métodos, mas aí tu vai vendo que também não precisa nem usar a terminologia e nem encontrar o material dos outros, porque na verdade o que tu está encontrando é uma forma de autotratamento com a tua própria energia, né? Que é esse despertar que a gente quer colocar aqui. Sandra? Uhum. Tem um momento lá no manual do Moentian que o Jardim diz o seguinte:
O mundo não precisa de curadores, mas de pessoas curadas. Então, a partir do momento que, através da energia do Moentian, nós vamos nos curando, nós vamos irradiando essa energia e as pessoas que estão ao nosso redor automaticamente também se curam. Entendi. Então, esse é um... na verdade, a gente tem também, claro que aqui a gente está entrando mais num aspecto que, até se vocês olharem outros vídeos, assim, né, vai entrar mais nisso aí, até é algo que a gente vê mais adiante, nos níveis mais adiantados, mas tem mais gente entrando aqui. Mas o propósito realmente é esse, né? O maior serviço e o maior trabalho que você faz para a humanidade, para todos os demais, é a gente se conhecer, se curar e irradiar isso, né? Irradiar essa cura e não o problema, né? E não algo que está ali entravando, né? Porque isso modifica nossas relações, modifica a nossa vida, enfim. Tá? Uma outra coisa que é muito importante colocar aqui, que eu também recebi uma mensagem assim, de uma pessoa falando sobre... Deixa eu só colocar aqui. Uma pessoa estava falando aqui sobre... Estava falando aqui sobre assim, a questão de medo, de energias, de influências do outro lado, né? Influências às vezes negativas, tá? Então, uma coisa que a gente precisa sempre ter bastante atenção, se vocês analisarem aquele último vídeo sobre Deus ali que eu coloquei da série Humanidade, é preciso entender que se nós admitimos, né, que a nossa essência divina está num nível que está além de todo esse envolvimento que envolve bem, mal, seres, né? E que essa essência está acima. Então, ela é a maior proteção que a gente tem, digamos assim. Na hora que a gente está conectado com isso, não existe um mal ou um feitiço ou uma energia negativa que nos afete. O negócio seguinte é que a gente tem que ter essa conexão, entender essa conexão e gradativamente despertar essa conexão, né? E aí isso nos dá segurança. Então, muitas vezes, né, e até tinha um relato também ali de um sonho, né, um sonho que a pessoa era perseguida por seres. O que são esses seres que nesse momento podem estar perseguindo a pessoa e causando medo? São justamente essas coisas que estão lá no inconsciente, que a gente vem falando bastante nas lives sobre meditação, né? E isso a gente precisa analisar bem. O que pode dar medo quando a gente faz uma iniciação? Aquilo que está guardado e que de alguma forma não quer sair. E que nesse próximo mês precisa de uma avaliação bem cuidadosa, bem profunda, para ver o que a gente consegue retirar com essa energia, o que a gente tem que aceitar simplesmente, né? Porque às vezes a gente não consegue mudar ou não quer no profundo, ou não pode mesmo, né? Seja uma situação onde tem uma dependência e a gente tem que criar um futuro, isso leva um tempo. Então, o que a energia essa vem trazer para vocês é uma possibilidade de avaliação correta das situações, mas a gente não pode ter medo, né? Porque não existe, né? Se é uma questão de influências, né? Influências negativas, não existe uma influência negativa que possa chegar a uma essência divina, entende isso? Dá para aceitar isso? Sim. Dá. Tá? Então é uma mudança de postura, né? É uma mudança de postura que a gente tem aqui, que nos torna aí acima de qualquer uma influência e até mesmo das influências que a gente carrega, né? E que na verdade nos podam, né? A questão do podam o nosso potencial profundo é que é importante também de entender, tá? Eu acho que aqui esclarece algumas coisas. E teve também ali um questionamento sobre... Também entra na questão da energia, tudo a mesma coisa? Não, nunca é a mesma coisa, como eu disse. E também aqui, o que a gente faz? A gente não usa, como vocês viram, né? A iniciação foi uma coisa extremamente simples, apesar de profunda, ou ainda que profunda. A gente não usa amuleto, não usa pedra, não usa corrente, não usa planta, não usa nada. Por quê? É a descoberta desse potencial que nos importa.
e saber que a maior ferramenta que a gente tem e o mais sagrado está justamente no nosso interior. Então, a hora que a gente começa a entender isso, vocês podem até se reportar lá uma coisa que tem na página 100, anotem aí página 100 do manual. Vou ver se eu acho ele aqui para a gente dar uma olhada. Que é aquela coisa que diz assim, que o mais sagrado e o mais profundo, né, não está no ritual, não está no externo, não está numa bengala como um amuleto, está sim no despertar do nosso interior, né? É nós que nos tornamos sagrados. Por isso, nesse primeiro contato que vocês têm, é chamada chama devocional, para despertar justamente esse contato, nessa devoção interna, mais do que qualquer outra coisa. Ver se eu acho que é a página 100. Preparação pessoal, tá na página 100. Ah, tá. Ali bem embaixo, ali no quase último parágrafo, né? Conforme vemos nos demais níveis do Mointian. Não, aqui. Né? Se costuma usar incenso, faça antes da aplicação, tal. O melhor é utilizar algo bem natural, babá. E mais abaixo diz assim. Conforme veremos nos demais níveis do Mointian, estas coisas externas, né, como incenso, seja lá fragrância, tal, são bengalas para a força interna despertar. Como Mointian, queremos ser o próprio instrumento de transformação. Tá? Quando esta mentalidade é desperta, vemos que os preparativos, os rituais e materiais de limpeza não passam de uma expressão da incapacidade do aluno utilizar a sua própria vida como irradiação da luz e do amor. Então, gradativamente, a gente vai entendendo, vai aprendendo, né, que o que importa é o que a gente traz, de fato, para fora. Né? Às vezes tem pessoas que fazem ali um altar, tudo bem no que acredita, mas às vezes colocam mais importância naquilo como sagrado do que a expressão da própria vida, né? No cotidiano, no dia a dia e com as outras pessoas. Então, é uma mudança de ponto de vista que a gente quer criar com esse método. Tá? Delcy, posso fazer uma pergunta? Sim. Deixa eu te achar aqui. Então, eu entendo que o objetivo do Mointian, para mim, pelo menos, é a manifestação dessa essência superior. Uhum. Mas durante a sintonia e de ontem para cá, eu comecei a sentir uma ansiedade muito grande. Você acha que pode ser tipo um bloqueio interno que não quer que essa essência se manifeste? Geralmente assim, ó, tem um momento, né, até se vocês param assim e fecham os olhos, a gente chama um momento do umbral, né? Até tradicionalmente, quem já estudou mais escolas tradicionais, você sabe, né? A sombra do umbral, né? Que é isso? É o momento onde a gente vai pisar no desconhecido, né? Lembra que eu falei da simbologia que existe entre a gente largar o passado, né? Sempre uma mudança de paradigma, até de um conceito, ou entrar num novo, vai nos trazer um terror, né? É o terror do umbral que chama também. E isso nos faz pensar, né? Onde que eu realmente quero chegar. Mas a ideia é que essas coisas não precisa ser um problema, entende? Não precisa ser algo pesado. Elas precisam ser analisadas assim, ó, que não existe uma ruptura total com nada, mas existe sim um momento onde a gente reavalia a importância que o passado tem, ou que um problema tem, e a gente pode fazer duas coisas com isso. Ou toma uma atitude quando é possível, essa mudança, ou a gente avalia o que é possível fazer de uma maneira consciente, estável, madura, para permanecer de alguma maneira também tranquilo diante daquilo que no momento é impossível mudar. E aí a gente vai fazendo o quê? Vai usando as ferramentas para gradativamente a gente ter a possibilidade de ter uma transformação nisso, né? Então, sim, muitas coisas a gente tem lá guardado. Aí essa ferramenta vem, ela às vezes desperta alguma memória, desperta até alguma situação, e aí a gente tem que ir trabalhando gradativamente nisso. Então, é bem por aí, assim, é uma questão de análise mesmo, né? Tá? Ô, Delcy, desculpa a pergunta, mas ontem foi minha primeira vez. Uhum. Então, primeiro,
você faz o desbloqueio, Isso, depois a saudação, isso, depois a aplicação. Aí isso. na hora, depois de fazer uma meditação, como que eu uso a chama na meditação? Isso me confundiu. Tá, muito bem. Acho que foi tu que perguntou ali, né? Como que visualiza na hora da Isso. meditação. Tá, então, isso é bem interessante também, que às vezes a gente se confunde mesmo, né? Com a ideia. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que ter uma sintonia, assim, a gente tem que ter, como é que se diz assim, tem que despertar e sentir bem isso, né? Tá? Na hora que tu tiver uma afinidade, né? A palavra certa é essa, afinidade com aquilo que está circulando nas mãos, tu vai ver que na hora que tu tiver na meditação, tu consegue recriar aquela sensação com o próprio pensamento, sem precisar estar fazendo, né? Porque senão tu precisaria, faz a bolinha de energia, põe no pé, faz a bolinha de energia, põe no tornozelo, faz, né? Aí seria um trabalho que não teria sentido, né? Mas a gente usa a sensação de criar uma vez e colocar numa parte para ir recriar mentalmente aquela sensação nas outras partes do corpo. Entendi. Tá? Então é esse o detalhe. Tu vai recriando mentalmente a sensação em cada parte. E aí tu sente, né? Por exemplo, se tu já está acostumado a sentir ela no cardíaco, aquela sensação que tu tem quando fez no cardíaco tu recria lá nos pés, nas pernas, no abdômen. Entendeu? Ok. Obrigada, entendi. Tá. Aí fica bem interessante. Bom mesmo. O que mais? Sobre as técnicas, ficou tudo entendido para todos? Eu ainda olho no manual, né? As Eu figurinhas. acho que tem que olhar. Tem um bom material ali, então, né? Tem muito material, né? Tem muito para ler, apesar de que é só nesse nível só aquelas técnicas que eu coloquei para vocês ali, mas é bom consultar o que tem pela frente, é bom querer saber se quer entrar ou não, se quer seguir adiante, né? Cada um, como eu disse, a chama está aí, fica com quem quiser o resto da vida. Quem quiser ir adiante, aí é um outro assunto que a gente, como eu disse, né, vai conversando ao longo das semanas aí, depois a gente vai até criar um grupo só para quem vai fazer nível 1, tá? Mas é esse material e pode fazer a consulta toda. Eu vejo assim que tem muita gente que já estava lá indo nos livros, né? Tem um livro, tem todos os livros lá para fazer download, né? Então pode consultar à vontade. O material vai continuar sendo sempre gratuito, mas é óbvio que tem os cursos e que é o que me sustenta. Então é isso que a gente tem que também chamar a atenção, né, para quem quiser continuar. Mas quem não quiser, a atenção sempre vai ser dada da mesma maneira. As lives continuam, né, todo esse material que é importante. E na verdade, se vocês olharem os livros, eu entrego todo o material que está lá dentro sem menor problema. Só tem técnicas que realmente são de acordo com o que cada um vai entendendo, vai integrando e que a gente não pode atropelar, assim, digamos, né? Então, aqueles que abrem o manual ali vão ver que também tem símbolos e técnicas muito avançadas, mas deixem isso para a hora que tiver a iniciação mesmo, né? Porque senão, né, como tem uma estrutura, né? É método justamente porque tem uma estrutura. Então, cada nível está de acordo com o trabalho que foi feito já com a energia no teu campo energético. Então, é nesse sentido que a gente, digamos assim, controla ou poda um pouquinho, né, para cada um. Mas não que a gente fique aqui analisando quem pode ou quem não pode, que todo mundo pode, porque a essência é essa, como eu disse, né, é o que vale mais para todo mundo. Então, mas às vezes a gente traz algumas coisas que dependem de um tempo para poderem vir à tona, para poderem ser assimiladas, né? Então, cada iniciação tem um tempo de ajuste, e isso é bem importante a gente entender, né? Ajuste. Então, assim como alguns sentiram assim, parece que eu estou entrando numa coisa diferente, numa nova fase. Aí, às vezes, vem só coisa boa, mas para outros afloram aquilo que estava lá
crônico, né? O trauma, ou sei lá o quê, e aí isso precisa de um tempo para ser assimilado. Então, como a gente está num grupo e é tudo muito generalizado, né? A gente precisa aí, quem precisa, ter um atendimento mais personalizado, mas o geral é o geral, né? Não quer dizer que todos sintam a mesma coisa ou que precisem dos mesmos cuidados. O que mais? Posso tirar mais uma dúvida? Sim. Eu sei que está no livro verde, mas para a gente aproveitar o máximo possível esses 21 dias, tem alguma recomendação extra? Algum número de vezes que é o ideal fazer? 3 vezes, 4 vezes ao dia? Não, a recomendação inicial é uma vez, pelo menos, tá? Pelo menos. Uma vez, pelo menos, aquela sequência. Agora, tempo. Tempo depende de cada um. Em geral, tu vai ver que tu vai levar, no máximo 7 minutos para fazer aquela sequência toda. Agora, não quer dizer que, por exemplo, tu fez a saudação, fez a chama, fez a aplicação, e aí tu vai para uma meditação, quanto tempo tu já vai levar? Vai levar meia hora. Né? Sempre tem que ter a meditação depois, Não, então. não sempre. É isso que eu tô te dizendo. Aí, para tu conseguir ter mais tempo, para tu entrar mais fundo no processo, né, no teu processo, digamos, tu pode acrescentar a meditação no final. Entendeu? E quando tu acrescenta a meditação no final, tu te dá tempo. É como se tu estivesse fazendo a tua própria terapia, a autoterapia que a gente chama. Tá? Que ali naquele tempo da meditação com a energia, aí tu vai te curando, pode vir alguma sensação, algum pensamento. E é isso que a gente vai chamar também o autoconhecimento. Né? É por isso que a chama acrescenta no autoconhecimento, porque aquelas informações que vierem a partir do momento que tu usa a chama e vai para a meditação, elas precisam ser anotadas, elas precisam ser avaliadas, e ao longo do tempo tu vai vendo o que aquilo ali estava querendo te dizer. Se for muito pesado, aí a gente tem que ver um acompanhamento, ver, né, conversa, tal, né? Mas a anotação ela é importantíssima, por quê? Porque ela vai nos dar dicas de onde eu estou indo, né? O que eu estou descortinando e o que eu posso fazer com isso, tá? Para alguns, assim, não, para mim não vem nada. Tudo bem, deixa assim. Mas em alguma área da tua vida sempre tem alguma mudança, né? Seja no relacionamento, no trabalho, no cotidiano em si, né? Aquelas coisas que vêm, as que vão, pessoas que chegam, pessoas que saem. Apesar que agora não tem muita gente saindo. Nem chegando. Nem chegando. Mas a gente recebe notícias, né? Tá? Saindo Obrigada, ainda Dulce. tem. Então é mais ou menos por aí. Tá? O que mais? Porque muda o nosso eletromagnetismo, né? Na verdade, aqui muda o nosso campo, né? Sim, a gente chama que muda a frequência, né? Muda o tom, né? Muda. Então acaba afastando e atraindo outra frequência de pessoas. Sim, tem uma live que eu fiz de meditação que chama Corpos Gêmeos, procurem lá, que fala dessa relação que quando a gente muda alguma coisa, né, parece que se perde um dos elos, né? E esses elos são, na verdade, os interesses que nos aproximam de alguém, de alguma pessoa, né? E quando a gente muda tanto a ponto de que esses elos não existem mais, então a gente precisa entender se aquilo precisa ir ou deve continuar ainda. Então, são muitos detalhes, assim, que aí que está o interessante, é que se agora, quando vocês forem ver aquelas lives lá da série Meditação, ou mesmo a espiritualidade, vocês vão ver que tem uma compreensão completamente diferente, porque agora a gente está num campo mais íntimo, né? Antes vocês estavam lá na janela, assim, né? Vendo assim, só pela janela. Agora vocês estão dentro da janela, né? E muda muito, muda muito. É o outro lado da... E é nisso que muda muito que eu quero também, ao longo desse mês, que vocês vão comentando aí nesse grupo, ou se for alguma coisa mais particular, até um outro ontem me disse assim, não vou me expor lá porque eu posso passar por ridículo. Não,
tudo bem. Tem coisas que são sensações que a gente pode partilhar. Agora, realmente, quando é uma coisa mais íntima, a gente guarda, partilha, a gente pode analisar individualmente, não tem problema nenhum. Mas, no geral, aquilo que é da compreensão de conceitos, especialmente, muda muito quando a gente começa a usar a energia. Então, é nisso que eu acho que vocês vão sentir uma grande diferença. Tá? O que mais? A meditação de... Oi? Sim. Eu queria saber, se não der para meditar de manhã, se não der tempo, dá para meditar de tarde e aí tem que fazer todo o processo de novo? Todos os passos? Assim, ó, a opção do horário é de cada um, né? Eu sugeri que fosse pela manhã porque a maioria gosta já de acordar e fazer o procedimento, tá? Agora, depende de cada um. E todo o procedimento, o que é? Tu fala de saudação, chama, aquilo ali? Isso. Eu queria saber, por exemplo, eu faço de manhã e aí se eu for meditar à tarde, eu faço todos os 3 movimentos de novo. Tanto faz. Não importa. Se tu já fez uma vez, não necessariamente precise fazer a segunda vez, tá? Mas se quiser fazer, pode ter um melhor resultado. Tá? Mas não é obrigatório fazer tudo 3, 4 vezes por dia, não. Tá? Fazendo uma vez, tá bom. Tá? Temos mais uns 9 minutinhos aqui. E o importante mesmo é isso, né? É anotar as sensações, praticar, ver a sensação que tem até num alimento, né? Ver a mudança que tem, né? Eu gosto muito de uma sensação assim que no início a gente vai, por exemplo, vai no mercado e passa a mão assim sentindo qual é a fruta que passa aquela sensação boa, né? E tem uma coisa que eu não falei que agora eu vou aproveitar nesses minutos aqui, que às vezes a gente está no mercado, vai escolher legumes, por exemplo. Aí quando tu passa a mão, naqueles que não são próprios para ti, parece que vem uma viscosidade muito forte, sim. Da mesma maneira que quando a gente usa uma outra pessoa, a gente sai dali com uma viscosidade bem grande. O que é isso aí? É o contato com o campo energético da outra pessoa e essa troca que houve quando sai, digamos assim, algo, né? Quando sai algo que foi retirado mesmo, né? Aquela parte mais negativa, assim, mais pesada. Então, quando a gente vai escolher uma fruta e pega ali e fica essa viscosidade, a essa tu não leva, tu larga, tá? Interessante. Então, essa é uma das coisas que a gente vai ficando muito sensível nesse aspecto também. Isso é uma das partes mais práticas assim que eu gosto sempre de falar, né? Que essa sensibilidade da viscosidade, ela aumenta muito. E isso é um sinal também de que algo está ocorrendo. E para a gente ver que usar energia também não é assim como todo mundo fala, só mandar, só fazer. Não, tem um cuidado. Né? Se vocês olharem mais depois no manual ali, tem sobre cuidados para quem for começar a utilizar em outras pessoas, que não é o fundamento aqui, mas é lá para o nível 1. Mas, como eu disse, o material está lá para ser consultado, né? Não tem nada escondido, tá tudo ali. Tá? Só tem mesmo a diferença e o que justifica a minha presença, digamos assim, é a experiência e a maneira como passa, né? Porque às vezes é tanta informação que onde é que eu tenho que me focar como sendo o principal, né? E como se desconecta dessa nhaca da mão, da viscosidade, só lavando a mão. Tá lá, né? lava a mão até o cotovelo. Tá? Posso falar? Sim. Eu ontem perguntei se eu podia aplicar, porque minha filha é fibromialgica e ela sente muitas dores. E aí, o meu objetivo é aliviar as dores dela. Até uma boa experiência, assim, vai ali, faz a técnica essa mesma da irradiação da chama e coloca sobre ela, visualizando aquela mesma sensação de chuva se derramando, assim, né? Que essa é a técnica agora, né? Entendi. Tá bom. Obrigada. Então, eu acho que é isso por hoje, né? Eu espero que
tenha dado mais uma contribuição, que vocês usem mesmo, continuem usando, vão trocando, né? Em relação aos encontros que a gente programou, eu penso que, para mim, pelo menos no momento, esse horário de domingo assim está bem interessante, assim, bem disponível. Se vocês concordem, domingo que vem a gente se encontra de novo e vê as sensações que tiveram. Uhum. O que vocês Tá acham? ótimo. Para mim tá ótimo. Por mim também. É. Para mim também. Tá? Eu posso colocar ali no grupo e aí a maioria decide aí, ou a gente vê um outro horário, tá? Jardim, posso falar? Sim. Quem é? Marta, pode ir? Não, Sim. fica à vontade, pode ir. Não, Só- para quem está chegando, está se iniciando, vamos dizer, que recebeu, né? Não se assuste, porque nós vamos, com o utilizar da energia, nós vamos ficando seletivos. E a frequência, como tu falou, vai modificando. Então, tem pessoas ao teu redor que ou vão vazar, como diz a galera aí, né? Ou então não se assustem com isso nesse primeiro momento, e também a gente também pode se irritar com algumas coisas, as pessoas que no nosso convívio. Então pare um pouquinho quando tu tá irritado, diz assim, pá, dá uma parada e repensa, né? Analisa esses fatos. Então pode ocorrer isso também. A questão da saudação do devoto, quanto realinha a gente, quando a gente vai entrar, sentindo que está entrando num conflito familiar, ou no trabalho, ou até na rua, às vezes vai brincando no início, assim, a gente vai fazendo mentalmente, né, com aquela sensação, e aí vai se realinhando novamente, né? Vai no banheiro, se não pode fazer na frente dos outros, se não pegou ainda toda a sequência, quando der uma sensação de ansiedade também, né? Vai lá e faz a saudação do devoto, que já consegue voltar para o seu eixo, para o seu centro. É bem isso. Excelentes dicas, obrigada. Obrigada. Eu utilizo muito a saudação do devoto no meu trabalho, quando fico assim, porque tu lida com pessoas, né? Diferentes pessoas, dependendo do teu trabalho, o que tu faz, né? Então, quando eu vejo que está numa situação assim, como é no trabalho, eu não tenho um espaço meu, eu vou lá no banheiro, me conecto e faço a saudação do devoto. Por quê? Porque daí eu saio desse foco que está me contaminando, que está me irritando, que está me estressando. Então, é uma forma, né? Saudação do devoto é dessa. Eu vi aqui uma perguntinha aqui no chat, e é bem importante isso aqui para a gente colocar, tem 2 minutos ainda. Diz assim, ó, essa prática pode beneficiar quem mora com o praticante? Sempre, né? Sempre o que um faz em casa espelha ou irradia ou atinge os demais. Aqui pergunta assim, e a sequência básica? Bom, sequência básica aí já é nível 1, tá? Agora, na chama, são só essas técnicas que a gente colocou aqui. Lá no nível 1, aí tem outras sequências, tem a sequência básica, uma sequência completa, aí é um outro nível de energia também, onde a gente vai entrar mais a fundo na questão mesmo até de outros centros de energia, de outros pontos, efeitos, né? Tem uma série de outras possibilidades aí da utilização de energia, tá? Então, eu acho que agora sim, acho que era isso aí. Tá bom? Então, um excelente domingo a todos. Obrigado Vocês também também. Obrigada. pela Vocês participação. também. Eu espero que tenham Obrigada, gostado. Delci. Obrigada a todos. Que venham mais Obrigada dúvidas, também. que é ótimo, que se tiver dúvida significa que estão usando. E aí a gente vai Delci, trocando. Oi? eu ando muito emocionada. Eu tem horas que eu começo a meditar e eu começo a me emocionar. Sim, é bem normal. Assim, ó, que já vai cair aqui a nossa... Mas é muito normal, porque, como eu disse, a gente vai abrir o cardíaco, né? Então, tudo aquilo que tiver lá guardado, tudo que tiver, de alguma maneira, para ser resolvido, vem à tona agora. Então, usa bastante a chama, que ela vem para justamente Bota a bolinha. equilibrar essas sensações também. Mas
permita-se sentir e entender o que isso significa também.